Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui é para mim apresentar um pouquinho para vocês, aproveitando o gancho do outro vídeo, né? Que eu disse que eu sou um pouco tímido, eu gaguejo pra caramba pra falar. E, cara, eu botei na minha mente e eu botei como meta mesmo de 2025 começar a gravar pro YouTube. Bom, eu tenho 27 anos, nasci em Brasília, a partir dos meus 17 anos eu morava sozinho. Tive a coragem de morar em São Paulo a partir dos meus 19, 20 anos. Passei muito perrengue. Ano retrasado, eu tive coragem de vir para Portugal. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Não me arrependo de nada. Os meus perrengues serviram para me construir, ser a pessoa que eu sou. Aprendi muito com isso. Enfim, hoje eu vou falar do porquê você não deve se assumir, dependendo de algumas questões, tá? Vou falar primeiro a minha história e o porquê que eu incentivo algumas pessoas não se assumirem, ainda mais sendo novas, e vocês vão entender o porquê. Meu pai sempre foi muito rigoroso, né, em questão a família tradicional. Passou um tempo que ele entrou para a igreja depois de mim. Eu sempre fui da igreja, cantava no grupo jovens. Cara, eu vou tentar falar certinho porque eu não fiz nenhum roteiro nem nada e ter que lembrar assim às vezes é meio complicado. Porque foi uma fase meio estressante da minha vida, sabe? Desde a minha adolescência eu já apanhei por suspeitarem que eu sou gay, ou por comentários que algumas pessoas falavam: nossa, o Júnior não tem namorada. Eu vi o Júnior andando com um garoto gay na rua. Enfim, eu não podia ter amigos, eu não podia levar amigos em casa porque já era um... Eu não sei o que se passava na cabeça do meu pai. Hoje em dia, gente, para deixar claro, a gente tem uma amizade, assim, boa, né? A gente tem uma comunicação boa, mas é aquelas. Ele finge que eu não sou gay e eu também sigo minha vida, não preciso dar satisfação de nada. Se eu andasse com meninas, ele perguntava quantas eu já peguei, por que que eu não pego aquela amiga, se eu tava namorando, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo que ele gostava de andar com meninas, ele não gostava porque eu poderia pegar o jeito delas. Se eu fosse amigo, eu tinha que andar com meninas pra ficar com as meninas. E eu não podia ficar com meninos porque eu não sei se ele já via alguns sinais e não queria que eu andasse com meninos por conta de algum motivo em particular. Mas enfim, minha infância foi assim, sem amigos, não podia andar com meninas, só se fosse pra pegar. Se eu andasse com meninas, que era a maioria das vezes eu andava com um grupinho de meninas, é, ele já via na intenção, né, que eu estava ficando com alguém. Teve certo tempo que eu namorei com a menina, foi legal, hoje em dia a gente é amigo. Depois dos meus 17 anos, eu não consegui mais, porque eu comecei a sair com a minha irmã mais velha, né, ela morava sozinha, saía para as festas e tudo mais, eu comecei a sair para algumas festas com ela. E aí meu pai começou a falar que ela era uma má influência, sabe? Tipo, minha irmã sempre me deu bons conselhos, sempre cuidou de mim quando a gente saía, não deixava eu fazer nada de errado. Então aquilo foi me incomodando, sabe? Aí chegou o momento que eu tive coragem de falar pra ele que eu era gay, né? Num certo momento eu falei que era bi, né? Pra ver se amenizava. Cara, meu pai ficou muito bravo, ele deu uma surtada lá, falou palavras bem pesadas. Minha avó morava com a gente, né, nessa época. Ela ficou meio mal depois que ela chegou em casa e viu que a gente tava brigando. Cara, foi uma situação muito tensa. E aí depois, uma pessoa da minha família, né, falou assim: ah, essas brigas acontecem por causa do Júnior. E aí, tipo, teve uma conversa em torno de que eu fosse o problema, sabe? O gerador de todas as brigas lá de casa. Então, me deu na cabeça de falar: então amanhã o problema não vai estar mais aqui. E cara, nessa época eu tava conhecendo um rapaz e eu conversei com ele, ele falou assim: ah, vem ficar aqui na minha casa. E eu aceitei. Hoje em dia eu tenho noção de que não era certo eu ter começado um relacionamento, quase um casamento, né, de morar junto com a pessoa tão cedo. Eu passei dificuldades, não tinha emprego, consegui
tive que morar de favor, né, no caso. Consegui um emprego que ganhava pouco, mas eu tive que aceitar porque não tinha condições, né? Então, fiquei nisso de 3 anos, morando com o mesmo rapaz e tendo um salário baixo, tendo um emprego de domingo a domingo. Se eu não tivesse me assumido, eu teria, sei lá, terminado minha faculdade, sei lá, tinha sido diferente, sabe? Teria sido mais fácil. Enfim, não é uma obrigação você não assumir, né? Porque depois que eu me assumi, eu vivi a vida que eu quis, sabe? Tipo, mais leve, não tinha medo de pegar na mão de quem eu estava, não tive medo de demonstrar meu amor, não tive medo de mostrar quem eu sou, sabe? Mas nessa questão teria sido mais fácil se eu tivesse me estabilizado financeiramente, tivesse conseguido um emprego primeiro, sei lá, talvez nem necessariamente ter feito faculdade, mas tivesse uma condição melhor, sabe? Parando a história por aí, a moral da questão: se assuma quando você puder. Se assuma quando você se sentir confortável. Se assuma quando você tiver uma vida estável, onde você não vai precisar pedir ajuda para ninguém depois, você não vai precisar voltar atrás. Porque acho que uma das piores coisas é você se assumir, falar que dá conta de viver sozinho e tudo mais, e depois ter que voltar atrás e ter que pedir ajuda pra pessoa que não te aceitou, sabe? Nesse período eu passei uns 2 anos sem falar com meu pai. Tipo, parecia que tava tranquilo, assim, sabe? Sem falar comigo e tudo mais. Mas eu voltei a falar por conta da minha avó, que minha avó morava com ele e eu precisava visitar minha avó. Não tinha como ignorar essa situação. Então, hoje em dia, eu tento ao máximo manter uma amizade, uma comunicação boa, por mais que eu saiba as circunstâncias, né? Sempre eu aconselho as pessoas a se assumirem, né? Assim, nessas condições. Só se assumir quando realmente for possível, quando se sentir que é a hora certa, não por pressão, não por terceiro, sabe? Não como eu fiz por conta que ele falava mal da minha irmã e eu tive a coragem de falar por conta de ajudar ela, sabe? Tipo, que falasse da minha boca. Ele falava que ela tava sendo uma má influência, que eu tava andando com gays por conta dela, que eu estaria usando drogas por conta dela. Se não tivesse usado, já eu iria usar algum dia. Por minha irmã ser uma pessoa muito boa, eu quis falar, tirar o dela da reta. Então eu falei: olha, pai, eu prefiro que o senhor saiba da minha boca, não quero disse-me-disse aqui em casa, né, ou dos outros. Eu sou bi e, enfim, foi o jeito que me assumi, o início dessa história. Eu espero que minha história sirva para alguma coisa. Alguns amigos que eu incentivei, eles falaram que realmente serviu para eles, que eles estão esperando o momento certo, estão construindo a vida deles. Eles, claro que eles saem pra balada gay, fazem o que eles querem, mas assim, não precisa dar satisfação, ninguém paga suas contas. Essa é a questão. Se ninguém paga suas contas, não tem o que dar satisfação, sabe? Você pode falar para as pessoas que realmente importam, pessoas que estão com você, pessoas que você confia. Você não é obrigado a se assumir. Nenhum hétero é obrigado a se assumir hétero. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Oi, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser ajudar o canal a crescer, eu vou deixar a chave Pix na descrição do vídeo. E muito obrigado pela ajuda, muito obrigado por ter ficado até aqui. Isso ajuda muito o canal. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar se você souber de alguém que vai precisar desse vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais também, Junior Lopes OFC, em todas as redes sociais. Tá bem? Obrigado, beijo!